Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Escola Linux. Hoje a gente vai falar da dobradinha Java e Linux, né? O que é melhor, Tomcat, JBoss, são coisas diferentes, são bichos diferentes. Como é que a gente vai falar aqui? Eu vou botar aqui no chat para vocês. Boa noite a todos, vou botar aqui o meu nome. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Se o Murilo puder botar no chat também nome, cidade e o cargo, enfim, o que faz. Vai botar aqui no chat. O pessoal se apresentando aí, por favor. A galera está chegando aos pouquinhos. Tá? Já temos aí o Anderson na escuta, o Marlon, o Carlos. A galera coloca aí no chat aí. Tá tudo bem aí o retorno aí de vídeo e tal, de som. Eu vou até desativar aqui meu celular para não aparecer, não tocar nada durante a reunião. Pessoal, dá um ok, Jonah. Sejam bem-vindos, Johan. Seja bem-vindo, Johan, Anderson, Marcos. A galera aí tá chegando aos pouquinhos. Tem uma dobradinha boa aí hoje. Java e Linux. Como é que a gente vê aí esse mercado aí, que é um mercado bom, né? Já foram considerados quentes, ainda são quentes, mas assim... Ainda são. Já foram considerados aí na crista da onda, né, Murilo? Já foi considerado aí na crista da onda. A nível Enterprise ainda não tem nada melhor. O JavaScript aí tá tomando muito espaço, mas é muita coisa nova que tá aparecendo, mas acho que o mercado ainda é dominado por Java, né? E vai ficar por um bom tempo ainda. Legal. Bacana. Temos dois Anderson na sala, Matheus, Johan. Se apresenta aí, galera. Coloca aí no chat. Coloca aí se vocês estão... De onde vocês são, né? Se apresenta aí para a gente conhecer. A gente está conhecendo vocês aí. Enquanto isso, eu vou rodar uma perguntinha aqui para vocês. Vou rodar duas perguntinhas aqui. E no final vou rodar uma terceira. A gente fez... Qual o seu conhecimento sobre Tomcat? Vamos lá, galera. Vamos votar. Tá? O pessoal puder ir votando aí, a galera aí puder ir votando. Qual o seu conhecimento sobre Tomcat? Nenhum, pouco, intermediário ou avançado? Coloca aí na votação aí. Qual que é o seu conhecimento? Pouco, 100%. Pessoal, pode escrever no chat aí. Opa, Matheus, fica à vontade aí. Se apresenta aí, galera. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aí. Vou ter bastante conhecimento hoje aí de Java e Linux. Legal, galera. Por enquanto, pouco está ganhando. A maior parte aqui da galera sabe pouco de Apache Tomcat, né? É bom aqui para a gente direcionar como é que a gente vai fazer a nossa live, né? Sim. Chegou o Clayton também, seja muito bem-vindo. Galera, vota aí, por favor, para a gente poder tá apresentando. Matheus, o som tá bom? Pessoal, Anderson, Johan, tá tudo bom o som? Tá tendo algum delay? Tá, já estamos com 7 pessoas na sala. Eric também, sejam bem-vindos. Bota aí, galera. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Já deixei uns 2, 3 minutinhos aí. Obrigado, Matheus. Se apresenta aí, galera. Vocês estão com vergonha? Se apresenta aí. Escreve aí de onde vocês são. Enfim, o que vocês fazem da vida. Coloca aí no chat aí, porque a gente já conhecem Tomcat, JBoss. Isso. Familiaridade com Linux também. Legal. Tá de boa. Beleza, Eric. Se apresenta aí. Escreve no chat aí de onde vocês são. Agora eu vou parar essa pergunta aqui do conhecimento de Tomcat, né? Tem, na verdade, 25% é intermediário, 75% é pouco, tá? Agora eu vou para a próxima pergunta aqui. Beleza. Vamos para outra pergunta aqui. Eu quero perguntar agora para vocês qual o seu conhecimento em JBoss, tá? Pessoal, responde aí para a gente, tá? Qual o seu conhecimento em JBoss? Coloca aí para a gente. Ariovaldo, seja bem-vindo. Ariovaldo, Anderson, Johan, Clayton, Matheus, Eric, Anderson.
Galerinha está chegando aí na sala. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vota aí. Qual o seu conhecimento em JBoss? Eu vou botar nenhum. Nenhum. É de comer, Murilo? Nem sei se é de... Tem um treinamento bom aí para ganhar experiência. Legal. Matheus Alves, Tech Lead de São Paulo. Bacana, Matheus. Seja bem-vindo. Vamos lá, galera. Qual é o seu conhecimento sobre JBoss? Intermediário, legal. O pessoal está votando aí. Bacana. Legal. Eric também se apresenta. Galera aí pode se apresentar. Fica à vontade. Ó, por enquanto o pouco está ganhando, Murilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a enquete, tá? E a gente começa aí o Hangout. Basicamente, o Murilo vai ficar uns 30 minutinhos aí falando um pouquinho sobre o Java e o Linux, né? Algumas soluções de Java e Linux. E depois ele vai mostrar dois cursos que a gente tem hoje, né? Que a gente está relançando nova escola aí. Vocês estão assistindo o primeiro webinar da nova escola Linux. Sejam privilegiados, vamos dizer assim, né? E aí a gente está relançando a nossa escola, estamos muito felizes. E aí depois a gente volta para perguntas. Perguntas eu vou estar anotando, tá, pessoal? Fica à vontade e coloca no chat as perguntas. Eu vou estar anotando. Murilo? Beleza? Valeu, Paulo. Bom, boa noite aí de novo, pessoal. Vou começar agora aqui a apresentação para vocês. Eu separei aqui algumas questões só para apresentar a diferença do Tomcat e do JBoss, que geralmente é essa dúvida de quem está começando um projeto em Java, qual servidor eu vou usar, onde que eu vou subir minha aplicação. Então aqui eu fiz uma apresentação mostrando os pontos positivos aí de cada servidor. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, vamos lá. Vou começar aqui a apresentação. Opa. Sobre aí o Tomcat e o JBoss e como que a gente toma essa decisão de escolher qual é o melhor servidor para o nosso projeto. Antes eu vou me apresentar. Meu nome é Murilo Bilha, eu sou graduado em Segurança da Informação pela FATEC de São Caetano do Sul, sou daqui do ABC Paulista. Estou aí desde 2009 na área de TI, trabalhando desde 2010 exclusivamente com software livre. Já tive meu trabalho também um tempo com redes, mas aí estou aí há 11 anos focado nessa parte de software livre. Já sou certificado LPI, IATI, ISO 27002 de segurança, e o meu e-mail de contato, caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode me procurar também. Então, vou começar aqui a apresentação falando um pouco do Apache Tomcat. O Apache Tomcat ele já teve muito mais fama anteriormente. Hoje, com vários frameworks aparecendo, com o JavaScript tomando algum mercado ainda do Java nessa parte de páginas web, como um servidor até de aplicação. Então, ele está dividindo essa atenção com o Apache Tomcat, mas ele ainda é muito difundido, ele ainda é um servidor bem robusto e confiável. Ele é desenvolvido pela Fundação Apache, ele atende algumas especificações do Java EE, como, por exemplo, só o Servlet e o JSP, o Java Server Pages. Então, ele é um servidor dedicado mais a servir páginas web mesmo do Java. Ele não é um servidor enterprise, apesar de ser um servidor bem robusto para páginas web. Ele é um servidor que ele é muito fácil de manter. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar um Apache Tomcat rodando. Vocês vão ver como ele é bem simples e intuitivo de se trabalhar. Ele não ocupa muita memória. Isso hoje em dia que é um ponto muito positivo, porque ele é um servidor que ele acaba sendo bom também para se rodar dentro de um container, um Docker, por exemplo, que acho que é a maior tendência que a gente tem aí hoje. Ele não tem uma empresa fornecendo suporte profissional oficialmente, apesar que uma consultoria pode ter um especialista em Tomcat que fornece esse serviço para vocês, mas a Fundação Apache não fornece esse suporte. Ele é um suporte comunitário, assim como a maioria dos projetos open source. E tem o site do projeto que vocês podem
checar também a documentação. Esse daqui é o site do projeto da Fundação Apache, o site do Tomcat. Só explicando um ponto que vocês podem, se vocês forem acessar o site, pode ter alguma dúvida. Aqui ele fala que o Tomcat é um servidor aderente a essas especificações do Jakarta EE Platform. Para quem não acompanhou, faz 2 anos que o desenvolvimento do Java EE passou da Oracle para Eclipse Foundation. E por questões comerciais, o nome ficou com a Oracle. Então, hoje ele chama Jakarta EE. Mas Jakarta EE e Java EE são praticamente a mesma plataforma. A especificação Jakarta EE é aplicada ao Java, o JDK e o OpenJDK. Aqui hoje na palestra e no treinamento, eu sempre vou me referir a essa especificação como Java EE, porque é o nome que ela é mais conhecida. Mas Jakarta EE, se vocês encontrarem na documentação, e Java EE são a mesma especificação, basicamente. Certo? Ele é um servidor assim que eu acho que ele é o mais bem documentado. A documentação dela é completa, inclusive é a base que eu utilizo para montar o material. Então, mesmo vocês utilizando o Tomcat, ele não tendo um suporte profissional pela Fundação Apache, ele vai ter uma documentação que é uma das melhores que existem. Então, vocês não ficam desamparados em usar o servidor Tomcat. Aqui eu tenho uma instância dele rodando. Vocês podem ver que a carinha dela aqui de administração é bem parecida com o site do programa, com o site da fundação. Ele tem algumas opções mais simples de se manter. Vocês vão ver comparando com o JBoss, quando eu mostrar que o JBoss ele é um servidor que tem muito mais funções, porém é um servidor que tem muito mais robusto, com muitas opções que talvez não sejam necessárias para vocês rodarem uma aplicação web simples. O servidor Tomcat ele já tem algumas funções de monitoramento integrado dentro dele. Tem o server status, que é a função mais simples. Eu tenho o complete server status, que mostra até as threads que estão rodando em memória dele, que aí é para quem é administrador, um programador que gosta mais de escovar bits, né? Então ele te dá essas ferramentas, mesmo sendo um servidor aí que vai ocupar aqui, ó, como no nosso caso, hoje, agora ele está ocupando 62 megas de memória. Então ele faz bastante coisa por um serviço de 62 megas. Certo? Nossa outra opção, que é o motivo até da apresentação e a fim de comparar, é o servidor JBoss. Ele é o servidor para aplicação Java, ele é desenvolvido pela Red Hat. Ele atende todas as especificações do Java EE, incluindo as Enterprise, como o caso aí dos EJBs, do Java Beans. Então, diferente do Tomcat, ele faz tudo o que o Tomcat faz, mais as features Enterprise, como o EJB, JPA, e enfim. Ele tem suporte nativo também para o JMS, para o Mod Cluster. JMS são as Java Messages que você pode utilizar para fazer integração entre diferentes sistemas que estão rodando dentro do JBoss. Eu não dependo de um serviço externo quando eu uso esse servidor. Por exemplo, se eu for usar o JMS com Tomcat, eu precisaria de um ActiveMQ ou algum outro, ou o Amazon SQS, por exemplo. Com o JBoss eu já tenho isso nativo. O Mod Cluster também, que é uma ferramenta que eu já consigo subir minhas instâncias clusterizáveis, que vai distribuir as sessões, que eu mostro isso no treinamento. Então vocês já podem ver que o JBoss ele tem bem mais funções, mas vocês vão ver também que ele é um servidor que ocupa o triplo de recurso que um Tomcat. E é esse tipo de comparação que a gente vai ver aqui hoje. Uma diferença do JBoss para o Tomcat é que ele suporta arquivos EAR, além dos arquivos WAR. Arquivo EAR é aquele tipo de arquivo que um programador pode fazer contendo vários jars dentro dele, criar um pacote só para você fazer o deploy dele na aplicação. O JBoss ele é muito poderoso, ele tem uma interface de administração web e uma linha de comando muito boas, porém ele é mais complexo de se configurar. Ele tem esse peso que a gente sempre tem que comparar entre o JBoss e o Tomcat para definir o
qual o servidor que a gente vai escolher para o nosso projeto. O JBoss, diferente também do Tomcat, ele tem um modo de domain, que ele significa que eu consigo subir uma instância de administração e através dela eu administrar várias outras instâncias, isso num parque muito grande, que tem muitas JVMs fornecendo aplicativo. Ele ajuda muito, principalmente quem é administrador aí de sistemas, a galera de infraestrutura, os DevOps. E o JBoss, diferente do Tomcat, ele tem o suporte profissional fornecido pela Red Hat, que você assina um contrato com eles, vocês pagam um valor anual, mensal, e se precisar de algum suporte que vocês não consigam resolver, a Red Hat acessa o seu ambiente e intervém, certo? Aqui eu tenho também o site oficial do projeto. Eu não deixei ele aqui, deixa eu pegar. Aqui o site oficial da Red Hat, que vocês também estão vendo aqui a expressão do Jakarta E que eu falei, mas lembrando, é o JVE, então é só por questão de conveniência. Então vocês vão ver que ele também tem bastante documentação, algumas só são acessíveis através de um login e senha, alguns só com o login de desenvolvedor você consegue acessar, outros só com o número de subscription, que é o seu número de contrato de suporte. Então, o JBoss ele tem também essa particularidade. Então, algumas empresas aí que demandam esse nível de especialista acabam comprando um JBoss, instalando o JBoss e comprando o contrato de licença. O que algumas pessoas podem escolher o Tomcat ao invés do JBoss, mesmo dependendo de todas as especificações do JVE. Por causa justamente porque não quer pagar o contrato de licença para ter acesso à documentação, para ter um suporte especializado. Então, muitas pessoas optam pelo Tomcat por causa disso. Mas a gente tem um terceiro elemento aí na conta, que é o Wildfly. O que é o Wildfly? Ele é a versão comunitária do JBoss EAP. Antigamente, até 2013, existiam dois projetos, o JBoss GA, que era o JBoss da Red Hat, e o JBoss AS, que era um JBoss da comunidade, que ele tinha mais ou menos a mesma especificação do Tomcat, só que atendendo toda a plataforma JVE. Por haver sempre muita confusão, eu tenho um JBoss aqui, então eu quero suporte da Red Hat. Não, mas o seu JBoss é o AS, ele não é o da Red Hat, o da Red Hat é o GA. Teve uma votação, e a Red Hat já tinha mudado o nome da plataforma dela para JBoss EAP, que é o Enterprise Application, e o JBoss AS, a comunidade escolheu o nome Wildfly. Hoje, então, eles são dois servidores compatíveis. Na real, o Wildfly ele é upstream do JBoss, ou seja, todas as atualizações vêm primeiro para o Wildfly. Testado nele, viu que é uma versão estável, são passadas para o JBoss EAP. Então, ele é um servidor também, ele tem todas as especificações. Eu subi duas instâncias aqui, uma de JBoss e uma de Wildfly. Vocês vão ver que eles são praticamente o mesmo servidor, é a mesma interface, só muda algumas cores. Ele é um servidor livre de licença, aqui também, assim como o Tomcat, você vai ter o suporte comunitário. Aqui eu tenho o site do projeto. Que também tem uma documentação bem completa. Eu ainda acho a documentação do Tomcat a melhor documentação que existe, mas a do JBoss, do Wildfly também é bem competente. O nosso treinamento ele é feito em cima do Wildfly, mas tudo que você vê no nosso treinamento ele é aplicado no JBoss também, certo? E uma outra diferença que vocês podem notar olha a quantidade de release que eu tenho do Wildfly e
Do JBoss, vocês vão ver que eu tenho o 6.4 e a versão 7. Deixa eu dar uma olhada. Mudaram o site, cada dia está de uma forma. Mas o JBoss EAP, vocês vão ver que ele tem um ritmo mais lento de atualização comparado com o WildFly. É só por essa característica de as funções chegarem primeiro no servidor comunitário, para só depois chegar no servidor Enterprise. Mas o WildFly, ele também é um servidor bem estável, inclusive eu tenho ele em ambiente de produção. Aqui vocês vão ver que ele tem ele sai uma versão praticamente por mês. A versão atual é a versão 24, que já tem alguma prévia do Java E9, que não é uma versão estável do Java, que as versões estáveis são a 8, a 11, e agora em setembro vai sair a versão 17, mas todos esses JBoss, esses releases do WildFly são feitos a cada um mês, mais ou menos. Você não precisa sempre estar com ele na última versão. Você pode manter ele, por exemplo, aqui, que é o que a gente utiliza no treinamento, o WildFly 13, que ele ainda atende a especificação do Java 7 e do Java 8. Então, a especificação do Java ainda estando ativa, ele vai atender normal. O Java 8, ele vai estar ativo o suporte dele até 2023, 2026, se eu não me engano. Então, a gente tem aí 5 anos ainda de suporte dessa versão. Aqui eu tenho uma instância de WildFly. Vocês vão ver que ele tem bem mais opções do que o Tomcat. Ele acaba sendo um servidor mais complexo mesmo de se configurar, apesar de ser um servidor bem robusto e bem mais completo. Aqui eu tenho essa interface aqui de web que evita eu ter que ficar configurando diretamente o XML. Quem trabalha editando XML sabe como é fácil você corromper um arquivo desse. Eu tenho também uma interface aqui de linha de comando que eu consigo utilizar, tanto do WildFly quanto do JBoss, que é a JBoss CLI, que ele me facilita também, caso eu esteja em algum lugar que não tem regra de firewall ou a interface web não esteja disponível. Eu consigo fazer essa administração localmente também, pelo servidor. E aqui, ó, essa é a interface do WildFly. Vocês vão ver aqui a interface do JBoss, que é exatamente a mesma, só a diferença aqui do logo e uma faixa vermelha, né? Vamos colocar assim, com exceção do suporte, a diferença é que o WildFly é o JBoss azul, né? Seria isso. Aqui eu tenho até uma aplicação rodando de teste. Vocês vão ver até que é a aplicação de exemplo do Tomcat. Isso é uma coisa que vocês podem até ter em mente. Uma aplicação desenvolvida para Tomcat roda no JBoss, mas nem toda aplicação desenvolvida para JBoss roda no Tomcat. Certo? Então aqui esse é o overview aí do WildFly e do JBoss. Lembrando, se tem a demanda de ter um suporte corporativo, o JBoss pode ser uma escolha. Se não vai ter esse suporte corporativo, vocês não pretendem fazer o pagamento de subscription para Red Hat, tem o WildFly. Você tem como mostrar... já vai fazer um comparativo agora? Não, legal. É mostrar o que seria... Não, depois, eu achei que você já tinha terminado, pode seguir. Ah, tá. Aqui eu tenho só um comparativo dos dois produtos, né? Os dois foram feitos em 99, um pela Fundação Apache, outro pela Red Hat. Um ele está licenciado pela licença do Apache, o outro pela GPL, que aí tem só algumas diferenças em propriedade intelectual. Aqui tem até um plot twist que o JBoss, até a versão 4, o core dele era um Tomcat, com a diferença que ele tinha suporte ao Java Beans,
Mas isso desde a versão EAP5, da versão GA5 do JBoss, ele não tem mais esse Core Tomcat. Então, por isso que as aplicações até quem chegou a administrar algum JBoss antigo, vai lembrar que a configuração dele era exatamente a mesma configuração que um Tomcat. E isso pode ser até um incentivo para quem está em dúvida de qual treinamento, poder optar pelo Tomcat. Que você aprender no Tomcat, se você se deparar com um JBoss mais antigo, é exatamente aí o mesmo estilo de configuração. É a categoria deles, que o Tomcat ele é um servidor que atende só a especificação web, ele é um servlet container, ou seja, ele vai te entregar a parte do Java, que é os servlets e os JSPs, enquanto o JBoss ele entrega toda a plataforma Enterprise. O tipo de deploy, o Tomcat aceita os arquivos WAR, que é o Web Archive, e o JBoss ele também aceita a EAR, que é o bundle aí que vocês podem colocar. Ambos também aceitam os arquivos JAR, que seriam as bibliotecas que vocês podem subir como deploy. A gente tem as APIs aí de suporte, que é, igual eu falei anteriormente, que do Tomcat é o Servlet Container e as Server Pages, e do JBoss a especificação completa. E vocês vão ver aqui nessa parte competidores, que o Tomcat tem como concorrente o Jet, o Undertow e o Nginx, e o JBoss tem o WebSphere e o WebLogic. Então aqui, vendo isso, a gente tem essa pergunta. Afinal, qual o servidor para o meu projeto? E a resposta que a gente pode dar, que acho que a pergunta de R$1 milhão não poderia ser outra, a não ser depende. Eu sei que a gente falei bastante aqui e a resposta final é depende, porque não tem uma resposta certa. Justamente pelo que a gente pode ver aqui na planilha, aqui nessa tabela, eles não são servidores concorrentes. Eu posso, por exemplo, para uma aplicação que é somente web, que eu só vou precisar da especificação servlet ou só tem JSP lá dentro, seria muita coisa, talvez eu subir um JBoss, subir um servidor que ele é mais complexo de se configurar, tem mais dependência, ele tem mais consumo de memória. Isso, principalmente se eu for rodar dentro de um container, ele vai ter aí um ônus maior. Então não tem por que usar um JBoss nessa situação. Eu posso usar um Tomcat, que ele vai ser um servidor bem mais simples, rápido e fácil de se colocar no ar. Apesar que eu também consigo montar um ambiente clusterizado de alta disponibilidade com Tomcat. Assim como se eu tenho a intenção de usar a integração com JMS. Se eu tenho intenção de usar a integração com JMS, se minha aplicação ela vai ter Java Beans, eu vou precisar ter um EJB lá dentro, eu também consigo fazer isso com Tomcat, adicionando serviços extras, colocando as bibliotecas aí, tipo OpenJB, dentro da minha aplicação, só que eu vou deixar minha aplicação mais inchada. Então, pode não ser também o ideal dentro de um Tomcat. Então, nessas situações, eu posso optar por um JBoss, por um WildFly no meu ambiente. Então, por isso que a ideia, você tem sempre que conhecer os dois servidores para conseguir ter uma noção de qual é o mais adequado para o seu projeto. Porque, assim como a gente viu aqui nessa tabela, eles não são competidores como muita gente pensa. Então, eles conseguem conviver harmoniosamente bem entre eles, certo? Qual que era a pergunta, Paula? Na verdade, era para mostrar mais o curso depois. Ah, tá. Não, vou mostrar sim. Aí aqui agora para cada um, aqui tem o nosso novo site aqui da escola, que é a URL nova.escolalinux.com.br. Ela está de cara nova para quem conhecia o site antigo. Teve essa atualização. Esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo com a identidade nova aqui da escola. Tenho meus dois treinamentos aqui, que eu ministro de Tomcat e de WildFly, porém tem N outros aqui dentro também que são outros instrutores. Aqui eu tenho, por exemplo, o treinamento de WildFly, ele é um treinamento de 14 horas.
Aqui a gente coloca JBoss WorldFly, porque é o mesmo servidor, então o que você aprender em um, você vai conseguir aplicar no outro, tranquilamente. A gente tem desde a instalação do JDK, como eu faço a instalação manual, faço a instalação pelo repositório, como eu faço para fazer o update dele. Eu tenho a instalação do WorldFly, configuração com banco de dados. Eu conecto um front-end Apache com ele, tanto pelo mod JK quanto por proxy reverso, que o mod JK ele faz uma conexão binária com o JBoss, o proxy reverso é como se eu tivesse um servidor que acessa o JBoss e me retorna a página. Isso daí ele é bom para você conseguir mesclar mais de um servidor dentro do mesmo site, sem eu expor o meu JBoss diretamente na internet, tendo um Apache aí na frente. Mostro também como fazer a administração do serviço pela JBoss CLI, como a gente montar como a gente monta um domain do JBoss, ou seja, como eu vou subir uma interface de gerenciamento para administrar N outras instâncias. Isso aí, para quem tem ambiente grande, economiza muito tempo mesmo. Mostro como fazer um cluster, a gente consegue deixar em alta disponibilidade nossa aplicação. Tem exemplos de uso de JMS para fazer integração entre sistemas. A parte de monitoramento eu mostro um profiler open source que a gente pode usar para ver quanto tempo que cada método meu está demorando para ser processado, quais os parâmetros estão sendo passados numa URL. Por exemplo, sempre tem um usuário para reclamar, o relatório está demorando muito para sair, e você sempre pergunta qual o filtro que você pôs, eu filtrei tal e tal coisa. Se você entrar na ferramenta, você consegue ver que às vezes ele não colocou um filtro que você perguntou. Então a gente consegue ver, tem a parte de tuning também, como melhorar a nossa JVM. Para quem trabalha aí com servidor Java, já deve ter tido alguns problemas com garbage collection, que aí acho que é o terror de todo mundo. Também tem uma aula disso. Essa aula tem, esses treinamentos todos têm uma prova final, todos têm certificado também, para quem concluir. Esse aqui é o treinamento de JBoss. Tem o treinamento aqui de Tomcat também, que ele é um treinamento de 10 horas, ele é um pouco mais curto, e a diferença dos dois é praticamente aqui de conteúdo é o modo domain. Mas praticamente, com exceção do modo domain do JMS, tudo que a gente vê no treinamento de JBoss, a gente consegue também replicar aqui no de Tomcat. Tem a instalação do sistema operacional, a instalação do JDK, tem a parte de instalação do Tomcat, como eu faço para configurar usuários, fazer o deploy de uma aplicação também. Tanto o deploy pela interface web, quanto o deploy pela linha de comando. Eu mostro aqui como configurar um data source, ou seja, como eu vou fazer meu Tomcat acessar um banco de dados de uma maneira segura, sem expor também, né, meu banco de dados. Tem a parte no cluster, como eu vou deixar ele em alta disponibilidade, sempre aí atendendo caso ocorra falha em alguma JVM, eu não vou deixar minha aplicação indisponível. Front-end do mesmo esquema do Apache, mostro aqui também como configurar, fazer o Apache, conectar no Tomcat pelo modo JK, como ele vai conectar pelo modo de proxy reverso. Monitoramento aqui também eu mostro, aqui no treinamento eu utilizo a ferramenta Probe, que ela é uma ferramenta aí feita para Tomcat, que mesmo já tendo algumas ferramentas pagas, ainda a melhor ferramenta de monitoramento que eu já usei para monitorar Tomcat. É essa daqui que eu tenho no treinamento. Acho que só por ela já valia a inscrição aqui no treinamento. Também a parte de hardening e tuning aí da JVM também. Ela é bem similar com o do JBoss, a diferença é que no JBoss a gente faz pela interface. No Tomcat, como ele é um servidor mais simples, ela é uma configuração mais manual, mas com os mesmos conceitos aí também. Certo? Bom, essa foi a minha apresentação. De agradecer aí a vocês, todo mundo que está participando, e vamos aí para as dúvidas agora. É legal, acho que foi tão bom que tem pouca dúvida. Eu achei interessante que eu não sabia a origem do nome Whitefly, né? Sim, agora descobri que é o JBoss Open Source, né? Porque realmente essa confusão aí que você falou, o pessoal ligava para a Red Hat, eu quero
Só mais JBoss. Assim, não, você tem um open source. Aí era muita confusão, era muito... De repente era muita demanda, né, para o comercial e já descobri que não era... O que acontecia também era que tinha o JBoss AS, ele sempre estava uma versão à frente. Então, muita gente também tinha aquele negócio de falarem, mas o JBoss comunitário é melhor que o da Red Hat porque ele é mais atualizado. Mas sendo que não, era só que não era sincronizado as duas versões mesmo, a numeração. Mas as funções do JBoss AS7 era a mesma que a do EAP6. Isso em 2003 eles resolveram abrir a votação para a comunidade, escolher o nome para desvincular as duas coisas e escolher o Wildfly. Você poderia falar que o Wildfly seria tipo um Fedora, vamos dizer assim? Sim, pela questão dele ser um upstream. Mas não porque o Fedora ele tem um suporte de 6 meses, né? O Wildfly ele tem um suporte maior. O suporte dele, na real, caminha com o do OpenJDK, né? Legal. Mas a ideia é parecida, vamos dizer assim. A ideia é parecida. Bacana. A galera tá com pouca dúvida, que acho que foi bom. Eu vou aproveitar, então, vou fazer uma última pergunta aqui. Eu deixei os 2 links, tá? Para vocês aqui. Vou deixar meu e-mail. Deixa o seu e-mail também, Murilo, porque aí qualquer coisa, às vezes alguém quer mandar um e-mail só para você. Enfim, uma consultoria, fica à vontade, né? Opa. O Henrique perguntou, quanto a memória JVM fica a cargo do desenvolvedor? Tem algum tamanho mais recomendado? Bom, o que eu geralmente recomendo para JVM? Sempre sobe o serviço, principalmente do Tomcat, que ele não tem um parâmetro já de começo, né? Sobe ele sem o parâmetro lá XMX, monitora, vê quanto que consome, e aí sim você depois você vê a média de consumo e coloca essa configuração lá na sua variável lá de ambiente, na XMX, né? Mas essa parte depende muito da aplicação. Eu geralmente não subo mais que 2/3 do que tem disponível no sistema, na JVM. Lembrando também que uma JVM com muita memória vai demandar mais processador, porque na hora que o Garbage Collector executar, ele vai ter mais trabalho de limpar. Então, sempre aí é bom sempre você pesar. Se você está criando muita memória, se não vale a pena você criar mais... Né? Oi? Está criando um monstro. Se você estiver demandando muita memória, assim, ao invés de você aumentar mais ainda a memória da JVM, se não vale mais a pena você montar mais uma JVM separada e balancear ela pelo front-end. Entendi. Legal. Interessante. Vou uma pergunta aqui, que é a pergunta entre o Tomcat e o JBoss, qual você escolhe? Depende, assim, né? Para mim, depende. Assim, eu, assim, se for só um aplicativo com uma especificação só web, eu escolho o Tomcat, sem dúvida. Aí um aplicativo Enterprise não tem como, é o JBoss mesmo. Entendi. Então isso aí depende. Depende mesmo. Essa é a pegadinha do malandro. Por exemplo, tem um servidor que é bem utilizado aí, o Jenkins. Ele é um servidor de integração contínua aí, bem comum no mercado. Ele é um aplicativo OR, que atende especificação web. Você pode subir ele no JBoss ou no Tomcat. Não vale a pena você subir um JBoss só para usar o Jenkins. Então, nesse caso, é um Tomcat. Mas aí, se você for rodar um Java Beans, não tem como. É o JBoss, depende mesmo essa resposta. A resposta, não tem uma resposta assim correta. Essa aí foi uma pergunta mais retórica, para a gente poder debater. Olha, gostei bastante. A gente está finalizando aqui, já tem 40 minutos de live aí. Vai ficar disponível no YouTube. Amanhã até segunda a gente manda para vocês a gravação. Quero agradecer novamente o Murilo aí, nosso instrutor. Obrigado, Murilo. Tem novidades, ele falou comigo em primeira mão que tem novidades aí, saindo uma versão nova do Java. Vai ter atualização também do curso. Esperando sair a versão 17 do Java, que é a próxima de suporte aí a longo termo, né? Acho que a previsão, se não tiver atraso, é 21 de setembro, né? Então, provavelmente lá para
para janeiro a gente deve ter alguma novidade aqui dos treinamentos. E lembrando que quem, de repente, comprar o curso agora, ganha uma atualização em janeiro. Tá? Fica tranquilo. Tá bom? Beleza. Pessoal, obrigado novamente, Murilo. Eu que agradeço a vocês aí. Vocês, tá? Falou, pessoal. Obrigado pela presença. Legal. Até a próxima, Murilo. Tá bom? Até. Boa noite a todos, pessoal. Um abração. Falou. Tchau, tchau. Falou.